Vamos então para o Festival de Cinema de Brasília? Conte como está sendo o festival, quais os principais destaques que você aponta, segue até quando, inclusive? Então, nós estamos na reta final. Hoje à noite, daqui a pouco, a gente vai ver o último longa-metragem e os últimos 2 curtas-metragens da competição. A Mostra Brasília, que é a mostra das produções locais, já encerrou ontem, né? Então, nós estamos na reta final. Hoje, os últimos filmes e amanhã a premiação. A gente vai saber quem que vai vencer os principais troféus Candango, que são os troféus do festival, desse que eu não sei se eu já expliquei para vocês, que é o mais antigo festival de cinema do Brasil. Ele foi criado em 1965 por gente do porte de Paulo Emílio Salles Gomes e gente da Universidade de Brasília, né? Brasília estava praticamente recém-fundada, fundada em 1960, né? E criou uma coisa chamada Semana do Cinema Brasileiro, que foi a célula inicial do Festival de Brasília, que sempre se pautou por isso. O nome inteiro dele é Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foi sempre um festival de cinema brasileiro, não importasse se na época de cada edição do festival se houvesse uma grande quantidade de filmes para competir ou se houvesse muito poucos. Eu, por exemplo, quando eu comecei a frequentar esse festival, em 1991, foi a primeira vez que eu vim, existia muito poucos filmes disponíveis, né? Então a seleção pegava o que tinha. Tal. Hoje a gente tem, apesar do desmando do governo anterior, a gente tem uma gama muito maior de filmes, ou seja, que a qualidade acaba sendo tirada da quantidade de ofertas de filmes inscritos. Então, hoje o festival atravessa uma outra época e continua tendo a sua relevância e a sua importância no contexto dos festivais brasileiros. Eu vi vários filmes aqui, Thalita, muito interessantes, muito impactantes. E o primeiro filme que passou, que bateu na tela do Cine Brasília, que é a sede do festival, que, aliás, vou abrir um parênteses, que é uma maravilha de cinema projetado por Oscar Niemeyer, um cinema enorme, uma tela imensa, som maravilhoso, poltronas confortabilíssimas, tal, e que realmente todos os cineastas falam, aqui é a casa do cinema brasileiro, essa é a nossa casa do cinema brasileiro. E ele abriu em grandíssimo estilo, assim, abriu lá no alto com um filme politizadíssimo, que é um filme da diretora Sandra Koguchi e chama-se assim, No Céu da Pátria Nesse Instante. São os versos do nosso hino, né? E é um filme documental, veja que coisa, que pega um período de transe absoluto da nossa história recentíssima, ou seja, das eleições que trouxeram de novo o presidente Lula, né, até o 8 de janeiro, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, ela documenta isso e ela faz uma coisa que os outros filmes, a meu ver, sobre o período, não conseguiram fazer até agora. Ela consegue ouvir o outro lado, ouvir o lado dos bolsonaristas. E como ela faz isso? Ela bota gente infiltrada, tinha gente infiltrada do filme, nos acampamentos golpistas, por exemplo. E ela conta uma história na entrevista coletiva, isso não está no filme, ela conta a história que um desses infiltrados foi descoberto. Os bolsonaristas descobriram que o cara não era um deles, era simplesmente um infiltrado lá que estava filmando, estava fazendo entrevistas com os caras, e não era do lado deles. Desde que esse cara passou um sufoco, assim, quase que foi agredido assim, fisicamente, diz que ele conta assim, que foi um sufoco para ele conseguir sair vivo daquela situação. Enfim, ela procura ver, é um documentário que tem lado, ela é uma mulher progressista, né? Ela mostra esse transe democrático pelo qual nós vivemos e felizmente sobrevivemos, né? Mas ela tem esse lado
assim, de tentar entender as razões do antagonista, né? Como é que funciona a cabeça dessa gente que acampou diante dos quartéis de exército em várias cidades do país, mas, e principalmente aqui em Brasília, né? E se preparou para dar um golpe, para tentar melar o resultado de uma eleição cujo resultado eles não aceitavam. É um filme totalmente trepidante, você assiste assim, de olhos arregalados, eu vou dizer assim, porque ele é montado de um jeito assim, muito assim, envolvente do ponto de vista cinematográfico, e aquilo te traz aqueles momentos que para nós foram muito angustiantes, né? Mas por outro lado, ele te joga naquela vertigem daquele momento, mas com sentido assim de tentar analisar, de tentar compreender aquilo e tentar mostrar aquilo de uma maneira tão clara para que aquilo não se repita jamais, né? E nos dá também a dimensão do desafio que nós temos para que isso não aconteça mais, porque é absolutamente estarrecedor algumas entrevistas que ela faz. Né? O filme, eu até conversei com ela depois do filme, eu falei, nossa, mas eu saí meio pessimista, eu saí meio para baixo do filme, porque chega uma hora, ela entrevista um caminhoneiro bolsonarista, e ele fala, não, mas essas eleições aí foram roubadas. Todo mundo sabe que foram roubadas. E ela tenta, não, mas foram feitas com as urnas, foram monitoradas. O próprio Exército reconhece que as urnas são confiáveis. Tá? Fala, não, você está iludida. E olha, nós vamos encerrar a conversa por aqui, ele fala, porque isso não leva a nada. Você vive num país diferente do país que eu vivo. Eu acho que essa é a frase do filme que ficou para mim. Você vive num país diferente do meu, né? E todo o esforço que a gente está fazendo é para que essa polarização diminua, né? Porque isso está prejudicando demais o país, né? E esse é um filme que eu acho que é um alerta sobre isso, né? Além de ser muito bom cinematograficamente, ela é uma diretora muito boa, ela dirigiu um filme chamado Mutum, baseado em Guimarães Rosa, ela é uma diretora assim, fantástica, e agora ela põe o talento dela a serviço dessa reflexão política, acaba sendo mesmo uma reflexão política de primeira grandeza. Que bacana, legal. A gente tem mais 5 minutinhos. Quer fazer mais algum comentário sobre o festival? Eu quero sim, Thalita, porque eu vou rapidinho, porque acho que eu queria destacar mesmo mais esse filme que me parece o mais importante agora. Mas teve outros filmes legais. Teve um filme chamado Mais um Dia Zona Norte, que é um filme do Alain Ribeiro, que é um filme mix de documentário e ficção, em que os personagens da Zona Norte, de vários bairros da Zona Norte, interpretam a si mesmos. E são pessoas que têm métiers assim, humildes, né? Mas que brilham em suas vidas particulares, né? Uma moça que é gari, ela varre as ruas, e de noite ela gosta de sair e cantar nos bares, então ela se veste e ela é uma rainha à noite. Né? Tem outra mocinha, né, que é passista, também tem um emprego, tal, mas ela é passista da escola de samba de uma desses subúrbios cariocas, né? E ela também é uma rainha à noite, né? E vai assim, são 4 personagens, na verdade, e que mostram aquilo, me lembrou, quando eu estava escrevendo a crítica desse filme, me lembrou um verso do Caetano Veloso que diz assim, gente, é para brilhar. Né? Gente não é para ser massacrado, não é para ser espezinhado nem pisoteado, gente é para brilhar. E essas pessoas são, assim, ocupam posições humildes na sociedade, né? Mas são artistas, têm alma de artista. Né? E o filme coloca eles interpretando aproximadamente a vida que eles mesmos levam e a maneira como eles fazem para escapar de condições que são difíceis de sobrevivência e se dedicarem a atividades artísticas. É muito bacana esse filme.
Um outro concorrente, esse eu vou falar bem pouco, porque nós já comentamos outro dia, é um filme mineiro, O Dia que Te Conheci, do André Novaes Oliveira, que já passou por outro festival, é sobre um rapaz que é bibliotecário, bibliotecário de uma escola que é distante da casa dele, ele mora em BH, a escola é em Betim, e ele leva 1h30 para ir, 1 hora para voltar, acaba sempre chegando atrasado e acaba sendo despedido. Aí ele pega uma carona para voltar em casa, uma outra funcionária dessa escola, e começa a rolar uma história entre eles. Tal, e é uma história que se passa num dia, uma história de amor que se passa num dia, mas é um encantamento. É um encantamento de filme. Não percam quando esse filme estrear, porque vocês vão sair encantados do cinema. É muito, muito legal, muito legal. Um carinho, assim, um amor pelos personagens e uma simplicidade que a gente sabe que no cinema é muito difícil de ser construído. Fala, esse é um filme simples. Vai fazer para ver o que é bom. Não é? É muito difícil você atingir a verdade, a essência, a simplicidade. Né? Esse filme é um exemplo dessa turma de Minas Gerais, de Contagem em Minas Gerais, que está fazendo um cinema de primeira. Eu ousaria dizer para você que estão fazendo o melhor cinema do país nesse momento. É uma turma assim. Preste atenção nessa galera aí, que é uma galera da pesada. E eu quero destacar, rapidinho, nós temos o quê? 2 minutos? Isso. Da Mostra Brasília, que foi excelente esse ano. Foi excelente. Essa já completou. E tem 3 filmes que eu vou destacar. Ecos do Silêncio, do André Luiz Oliveira, que é um road movie espiritual com filmagens no Brasil, na Argentina e na Índia, mas filmado por esse cara que é um mestre do cinema. Para mim, foi um dos melhores filmes que eu vi aqui em Brasília. Não Existe Almoço Grátis, que é um documentário de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel. Essa é muito importante para nós aqui. Véspera de posse do presidente Lula, 3 mulheres lideram uma das cozinhas solidárias do EBTST para receber a galera toda que vem para Brasília para participar da posse. E essas mulheres são o máximo, são as estrelas desse filme. Uma delas, inclusive, ela confessa, olha, em 2018 eu fiz uma besteira. Ela não falou uma besteira, ela falou uma outra palavra. Eu fiz uma besteira em 2018, votei no Bolsonaro, mas me arrependi profundamente e fui para o outro lado. E ela conta a história dela, de como ela era uma mulher que criava sozinha 4 filhos, né? E achava que era culpa dela, que ela não tinha se esforçado muito bem. E, durante a luta com o MTST, ela descobre que ela é uma oprimida do sistema e que ela é senhora da sua vida e que ela, lutando, ela consegue o que ela almeja mais e já conseguiu, tem hoje uma casa própria. Eu acho que são esses 2, né? Porque é o terceiro. Que maravilha. Dar, né? Maravilhoso, acho que é isso. Nossa, adorei a premissa. Zanin, bom festival para você. A gente está encerrando o ano aqui no Bom para Todos, voltamos em janeiro. Então, assim, boas festas. Muito obrigada pela parceria de sempre. Há tantos anos você aqui com a gente no Bom para Todos. E a gente tem um carinho enorme, nossos telespectadores, internautas e a nossa equipe, viu? Um carinho enorme por você. Então, muito obrigada e até o ano que vem, até 2024. Até o ano que vem, bom Natal para todo mundo, um ótimo ano para todo mundo, e sou eu que agradeço vocês pelo carinho com que me tratam. Um grande beijo para todo mundo e para cada um.